Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho. Eu sempre defendi a ideia da gente aprender automação fazendo pequenos projetos, tá? Então, no vídeo de hoje eu quero tratar um pouco sobre esse tema, quero bater um papo com você, quero tentar abrir a sua cabeça ou a sua visão para que você possa entender a importância desse feito, tá bom? Se você estiver interessado no nosso bate-papo, fica até o final do vídeo e bora lá. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast 4.0. Aqui nós discutimos assuntos que te impedem de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá certo? Eu me chamo Carlos Alberto e eu sou professor de automação do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje eu quero bater um papo com você, um papo bacana, de uma pergunta que muitas pessoas me fazem. O fato de eu falar sempre aqui no nosso canal que é interessante aprender desenvolvendo projetos, e isso eu já expliquei em outros vídeos, que eu aprendi assim. Eu já havia feito vários cursos tradicionais e acabei não conseguindo aprender automação. Então eu sempre sou questionado, as pessoas que assistem o vídeo perguntam: professor, por que você fala assim que é interessante aprender fazendo projetos? Então o nosso tema basicamente é esse aqui, ó. Por que se aprende melhor com projetos, né? Então, por que se aprende melhor com projetos? É isso que eu quero tratar com você aqui no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te pedir, assim, eu quero bater esse papo com você, eu quero te pedir o seu engajamento no nosso canal, né? O canal, ele foi criado por mim. Eu já disse a várias pessoas que eu fui professor, né, muito tempo em sala de aula, e depois devido ao meu trabalho, né? Eu sou técnico, assim como vocês, né? De uma grande empresa de energia elétrica. Eu acabei tendo algumas dificuldades de estar em sala de aula devido às minhas viagens. Eu viajava bastante fazendo comissionamento de outras usinas, por exemplo, Belo Monte, Boa Esperança, no Piauí, e outras mais, né? E acabou que, assim, ficava difícil para eu estar na sala de aula. E como sempre tive esse desejo de ser professor, né? Sempre tive esse desejo. Esse é um planejamento de voltar para a sala de aula, né? Que eu aposentando voltar para a sala de aula. Mas aí eu resolvi, né? Até motivado pelo meu amigo, parceiro Fernando, de abrir esse canal aqui, que na verdade nada mais é do que uma grande sala de aula. Então por isso que eu quero pedir a vocês assim, um engajamento, e não por mim, mas pelo conteúdo que é colocado aqui, para que ele possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? A gente tem alunos aí do nosso curso Viver de PLC que são lá do Pará, que são do Acre, então assim, de vários lugares que, assim, esses lugares têm escolas técnicas boas, mas geralmente, como eu acho que em todo o Brasil, elas ficam localizadas mais nas capitais, ou em cidades que são, como é que se diz, cidades de interior, mas bem desenvolvidas. E nem sempre é essa a realidade que a gente consegue no nosso Brasil, né? Então o EAD é um negócio que acaba crescendo a cada dia mais e mais, é uma ponte de comunicação, e é isso que eu peço para que o nosso canal seja, tá certo? Por isso eu preciso do seu engajamento, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E assim como você dá o seu like, o seu dislike, coloca seu comentário, faz a sua crítica, faz o seu elogio, e aí a gente vai modelando esse canal para ele ficar cada dia maior, porque esse é para ser o meu e o seu canal, tá certo? Canal de comunicação, de tecnologia, principalmente tecnologia da automação. Embora o nosso canal o nome dele seja Canal Viver de PLC, nós temos aqui vários temas como instrumentação, redes de computadores, protocolos de comunicação, sistema supervisório, tantos outros temas, ou seja, não é exclusivo de PLC, mas de automação em si, tá bom? Então bora voltar aqui para o nosso tema, agora sim, está valendo! Vamos aqui, porque se aprende melhor com projetos, né? Então é uma pergunta que se faz. Bom, mas antes de falar essa pergunta para você, eu queria abrir a nosso bate-papo com uma segunda pergunta, que seria: qual a vantagem de se fazer um projeto, tá? Porque uma coisa é você aprender a fazer projeto para aprender automação.
Mas aqui eu queria mostrar a vocês uma oportunidade, tá bom? Uma oportunidade que é: qual a vantagem de se fazer projeto? Se você é um técnico, se você é um engenheiro, né? Por que eu falo assim, técnico e engenheiro? Ah, Carlos, mas o engenheiro, todos eles não fazem projeto? Não. Tem um engenheiro de manutenção, né? Tem um engenheiro de um segmento diferente, né? É eletricista, mas ele está voltado para um outro tipo de trabalho e tal. E muitas vezes ele tem esse desejo de aprender a fazer projetos, né? Então, sim, você tem engenheiros que cuidam da instalação na questão da qualidade da energia, né? Então, assim, você tem vários segmentos dentro da indústria e não necessariamente o de projeto, tá certo? Então, e mesmo assim vai o técnico, né? Você tem os técnicos que trabalham com projetos e os outros que são puramente de manutenção. E alguns de manutenção, muitas vezes só elétrica, né? Não de automação. E aí a gente já tem outros vídeos aqui que a gente fala da importância do camarada continuar fazendo um trabalho excelente lá na área na área de elétrica, mas ficar com o olho na automação, porque a automação vamos dizer assim, a bola da vez, né? E será por muito tempo. Ela só vai se aprimorar porque a automação já é comprovado que aumenta a competitividade da empresa. Então a empresa vai estar sempre investindo em automação, tá? E a gente acaba nesse investimento, eu já falei isso também em outros vídeos, a gente acaba ficando do lado mais forte da moeda, né? Porque, embora a automação acaba desempregando, né? Mas a manutenção, a automação sempre precisa de sua manutenção, né? Então precisa de pessoas especializadas para fazer a manutenção, tá bom? Então vamos lá. Qual a vantagem de se fazer projeto, né? A vantagem número 1 para essa pergunta, deixa eu tirar isso aqui. A vantagem número 1 para essa pergunta seria a visibilidade, tá? Olha só, as empresas, quando elas contratam um corpo técnico, geralmente o que a empresa precisa para o seu corpo técnico é de técnicos de manutenção, tá? E volta e meia, elas precisam de implementar melhoria nos seus processos, né? O que seria melhoria nos seus processos? A gente percebeu aqui que se a gente fizer essa rotina de uma outra forma, tal, a gente vai ter um ganho de produção. A gente entendeu, se tiver isso, isso e isso, vai ter um ganho maior de produção. Se tiver a implementação dessa tecnologia, vai aumentar a nossa produção. E assim diminuir os nossos custos e aumentar a nossa lucrabilidade. Então, a indústria sempre corre atrás do aumento da sua produtividade e da sua lucrabilidade. O mundo capitalista, ele caminha assim, seja aqui ou em qualquer um outro país que tenha um setor industrial, né? Ele tem que aumentar a sua competitividade para poder vender o seu produto o mais barato possível para competir com seus concorrentes que são não locais ali, mas mundiais. Então, essa concorrência é algo muito desafiador para a indústria, principalmente para a indústria que eu estou falando, que é a indústria brasileira, né? Por isso que o governo vem investindo muito na indústria 4.0, que é para poder aumentar a competitividade das empresas brasileiras, né? Então, vamos voltar aqui agora para o foco, que é a visibilidade. Então, geralmente a empresa precisa de um grupo de manutenção, mas ela tem essa necessidade de implementar melhorias. Essas melhorias, elas acontecem meio que o tempo todo. E quando elas precisam implementar certas melhorias, elas procuram empresas de engenharia, né? Empresas de engenharia que vão lá, fazem um estudo, apresentam um projeto, fazem uma proposta e aí, se fechar esse negócio, eles vão lá, executam e entregam o projeto feito. Pronto. É assim que caminha, pelo menos, as modernizações, os projetos dentro da indústria, tá certo? Aí o que é que acontece? Lógico, se você precisar de uma modernização um pouco maior, você vai precisar realmente de uma empresa de engenharia. Pio, e acabou, né? Mas a indústria, ela apresenta no seu dia a dia vários projetos que são de menor envergadura e que precisam ser executados para aumentar a sua produtividade. É aí que eu digo que o técnico ele acaba ganhando uma visibilidade, porque ele se torna, dentro da indústria onde ele trabalha, aquele cidadão que apresenta a solução. Então não adianta você simplesmente só conhecer o PLC para manutenção. Isso você cumpre a sua tarefa diária,
100%, beleza, recebe seu salário, no final do mês está tudo bem. Mas você é mais um dentro da equipe, que também faz o mesmo que você faz. Agora, à medida que você começa a ser o gerador de soluções dentro da indústria ou dentro da empresa onde você trabalha, com certeza você vai ganhar um destaque diferenciado, tá certo? Então, ela aumenta a visibilidade. Em segundo lugar, ela aumenta o crescimento, né? Ou seja, o seu crescimento profissional. Porque à medida que você vai desenvolvendo projetos, você vai conhecer novas tecnologias, você vai criando soluções, e isso vai deixando você mais seguro para desenvolver novas soluções de complexidade ainda maior, implementações que talvez você nem imaginava que você podia fazer, você acaba indo lá e fazendo, tá? Então isso corrobora e muito para o seu crescimento profissional. Porque senão você vai ficar lá na manutenção, dependendo de cursos, para conhecer um pouco mais e sem ver a obra das suas mãos ali nascer, que é algo muito prazeroso. Acreditem, é algo muito prazeroso, tá? E também ele aumenta a possibilidade, tá, de você participar de grandes projetos. À medida que você começa a ser um camarada que desenvolve projetos, na hora que tiver aquela grande reforma da sua empresa, você não vai ficar assistindo a empresa de engenharia vir, fazer, entregar e ir embora. Não, você vai ser chamado para discutir o projeto, para avaliar o projeto, para implementar as melhorias dentro do projeto, para acompanhar o projeto nascer, ser executado e ser encerrado. Então, você acaba mudando o gap da sua ação dentro da empresa. Isso abre uma janela de possibilidades enormes, tá certo? Enormes. E se ela não acontecer por motivos aí, sei lá, os mais diversos, dentro da empresa onde você vai estar habilitado a ir até para uma outra empresa numa posição diferenciada, tá certo? Tá bom? Então, eu já mostrei para vocês aqui essa oportunidade. E oportunidade é como dizia um amigo meu, que foi meu gerente, um engenheiro mecânico. Ele dizia, olha, oportunidade é um bichinho careca na frente, não, desculpe, cabeludo na frente e careca atrás. E eu dizia, rapaz, que história louca é essa? Ele diz, ó, ou seja, a oportunidade quando vem, ou você segura ela aqui assim, ou não deixa passar não, que quando você for pegar, não tem como você segurar ela. Ela já foi, né? Então ele tinha esse dizer e eu achava muito interessante, porque, na verdade, com 45 anos, vou fazer 46, eu percebi que as oportunidades que me apareceram, elas foram exatamente assim. Quando eu deixei passar, eu não consegui pegar mais, tá? E aquelas que eu agarrei ficaram e renderam frutos. Então, é uma verdade, tá bom? Então, uma vez que eu mostro a vocês essa oportunidade, essa diferenciação que pode trazer para a sua carreira, né? Agora nós vamos pontuar agora dentro do nosso tema, tá certo? Que é esse aqui, né? Porque se aprende melhor com projetos. Bom, eu listei aqui só 5 pontos, para a gente não ficar com um vídeo muito longo e chato e ruim de você assistir. Mas o primeiro seria esse aqui, ó. O projeto é quem gera a lógica. Então, para pensar comigo aqui, pessoal. Se de repente você sabe programar um PLC, né? Então você fez curso de PLC, você sabe programar um PLC, sabe colocar os blocos e tal, você sabe fazer isso. Mas aí, de repente, você só trabalha quando alguém te dá as condições lógicas todas, né? Então, se você participa da idealização desse projeto, ou seja, da construção, eu gosto de dizer filosófica, de como o projeto vai funcionar, poxa, aí você já dá um upper diferente, né? Você já aplica o seu conhecimento de lógica, né? Voltado para a sua solução, para o que você pensou, para o que você meditou, para o que você desenvolveu como solução. Então, assim, o que é que eu encontro muito assim em empresas e em sala de aula? O cara sabe os blocos que são contadores, temporizadores, o cara sabe onde é que está ali como é que se diz, onde é que você configura o drive de comunicação, tal. Mas na hora que o cara diz, ó, vamos fazer isso aqui, isso tem que funcionar, isso na hora que eu escrevo no quadro tudo que o projetinho que ele vai fazer tem que acontecer, você percebe que ele não sabe como começar.
Ele não sabe por onde começar. E agora? Como é que eu vou fazer? Ou seja, ele conhece todos os bloquinhos, mas ele não sabe por onde começar. Então, o projeto gera a lógica. Então, quando eu digo assim, olha, imagina que você pensou no projeto e você vai aprender a fazer a lógica olhando para o projeto. Então, há uma cognição aí, há uma ligação entre esses dois que rendem muito conhecimento para quem está no processo de aprendizagem. Tá certo? Então, eu provei isso, provei quando eu digo assim, eu degustei isso, né, que eu fiz uma tese e provei isso. Eu degustei isso na prática em sala de aula. À medida que eu comecei a usar o método tradicional, os meninos aprendiam a fazer os bloquinhos, tal, mas não saía do canto. A partir do ponto que eu passei a implementar projetos, aí mudou. E tem alguns alunos que hoje já trabalham na área, que entendem, eles criaram uma forma lógica de pensar. Então, na hora que eles estão debatendo sobre uma possível solução, eles já estão ali, ó, pô, é isso aí mesmo, é isso aqui mesmo. Legal, gostei, já sei como vou fazer. Ele já está pensando. Tem horas que os meus colegas de trabalho estão falando assim, implementar uma melhoria, eu fico assim meio com a boca aberta. Aí todo mundo diz, vixe Maria, ele desligou. Não, ali eu tô pensando, já estou pensando como é que eu vou fazer para aquilo acontecer, né? Então assim, você começa a pensar diferente, tá certo? Bom, segundo lugar, o projeto te faz filosofar. Eu falei já de filosofia e eu quero citar aqui a importância desse filosofar aqui que ele está dizendo, tá? O que seria isso, Carlos? Filosofar? Recitar poemas? É isso? Não, de jeito nenhum. É você pensar sobre. É você meditar sobre. Então, se você tem um problema, você vai resolver aquele problema com um projeto que está na sua mão, você começa a filosofar, você começa a parar para pensar e resolver esse problema. Eu vou te dar um exemplo aqui bem interessante. Quando eu fazia a escola técnica, eu tinha aula de física, né? Que eu fiz a escola técnica no tempo que a escola técnica era junto com o segundo grau. Então eu formei segundo grau mais um segundo grau técnico, né? Os antigos Cefetes da vida. E no meu professor de física, muito bom, por sinal, ele passava uma questão lá, e eu me lembro dessa cena, né? Era a velocidade média. Velocidade média, pá. Então, o que é que acontecia com a gente? A gente lia o enunciado, a gente conhecia a fórmula, ΔS sobre ΔT, colocava ali, rapidinho, resolvia. Aí daqui a pouco aparecia uma com um enunciado maior. E a gente ia ficar meio perdido, não sabia entender ali. Mas o quando respondia estava errado. Como é que pode uma questão de velocidade média ser errada? Aquilo era revoltante. E a gente ia conversar com o professor e ele dizia, rapaz, você sabe qual foi o problema aqui? É que vocês não filosofaram. Que filosofar? Aí eu achei engraçado que a gente brincava, a gente tudo menino ainda, né? Aí dizia, esse professor é muito louco, velho, é muito louco. Eu falei assim, não, rapaz, você precisa. Olha, quando eu falei aqui que o veículo, você leu o enunciado direitinho? Um veículo percorre de uma cidade a outra, tal. Você visualizou o veículo? Você pensou em quê? Pensei num desenho de um carro vindo. Não, cara, você vai. Mas não um veículo vindo? Que carro você pensou? Ele começava com essas viagens. Eu pensei na época tinha um Tempra. Olha, o Tempra era o carrão top. O Tempra, eu pensei num Tempra. Tal, a gente ficava brincando ali, ouvindo ele. Mas muito atento ao que ele estava falando, né? Ele falou, então você filosofou, um carro vindo. Você imagina a distância. Eu falei 35 quilômetros. Você tem uma relação dessa 35 km para você? É como daqui na cidade de Itaparica, que é uma cidade aqui onde tem de Paulo Afonso a Itaparica, 35 km, quando a gente vai por dentro da barragem aqui. Então, você pensou nisso, que é essa distância? Quanto você já foi para lá? Quanto tempo realmente você leva quando você vai na velocidade? Então, você fica ali filosofando, era isso que ele falava. Você começa a pensar, e quando você pensa, as coisas vão fazendo sentido para você. Então você, de fato, quando você pensa, você entende o enunciado, né? Um outro professor meu lá de matemática, ele dizia, olha, o aluno brasileiro ele tem dificuldade de resolver problemas. Por quê? Porque ele tem dificuldade com o português. Ele lê e ele não entende o que está pedindo ali. Então essa é uma realidade. E à medida que, agora voltando para o projeto, que você filosofa sobre esse projeto,
que você vai construir a solução, você vai sem dúvidas, porque você sabe exatamente o que você quer. Você pensou nas variáveis, né? E é lógico que isso, quando eu estou falando, não estou falando disso de uma forma solta. Você tem como anotar tudo isso, construir um bloco lógico para que a coisa aconteça de forma muito segura e muito precisa. Então, isso é a construção de um projeto, tá? Em terceiro lugar, ó, quem projeta tem sempre um objetivo. Então, quando você parte lá para o cara vai dizer assim, ó, cara, faz a lógica aí da bomba tal. Não, pronto, você faz uma lógica de uma bomba, bota lá e tal, funcionou, não funcionou? Não. Quando você projeta, você sabe o que é a bomba, para que serve a bomba, as condições da bomba, por que a bomba vai funcionar assim, quais são os riscos que essa bomba pode oferecer para o sistema, quais são os riscos que essa bomba pode sofrer por um problema do sistema. E aí você vai amarrando tudo isso de uma forma muito mais adequada, mais pensada, mais elaborada. Por quê? Porque você tem um objetivo. Eu tenho que fazer um projeto que essa bomba ligue e ela desligue nessas condições, que ela atenda a esse pleito, que ela consiga abastecer a minha planta dentro dos parâmetros que a minha planta precisa. Então, você está projetando, você está pensando num todo e não só numa parte. Já dizia Euclides, né? O todo é maior do que a parte. Olha que coisa óbvia, né? O todo é maior do que a parte. Então, isso é uma verdade, isso é uma primícia verdadeira, certo? Então, quando você consegue pensar no todo, a sua parte, que é a lógica, que é a construção do seu projeto, ela está apontando sempre para o todo, para deixar o todo excelente. Ok? Bom, quarto ponto é, para se fazer um projeto, a gente precisa construir uma ideia, né? Então, assim, cara, esse é um exercício, assim, fundamental para quem quer crescer na área de automação, né? É trabalhar com as ideias, né? Então, quando você pega uma indústria um pouco maior, eu vou citar o exemplo da Vale, né? A Vale, a gente conversava muito com os engenheiros ou técnicos de processo, e a gente conversava. Aqueles caras, como eles conheciam muito o processo, né? Que eles eram ligados ao processo produtivo, eles falavam pra gente as suas dores, né? Onde o processo não era tão legal, aquilo que, poxa, deveria caber uma melhoria ali, e esse negócio não é legal, a gente tem que ter um cuidado muito grande, senão bota tudo a perder, e a gente vai absorvendo aquilo, e a gente vai construindo ideias. Então, um técnico de automação, alguém que quer estar dentro desse universo de automação, necessita ser alguém muito criativo, tá? Muito criativo. Então não adianta. O mercado não compra um profissional, ele compra as ideias. Ele compra a entrega daquilo que o profissional pode dar. Então, à medida que você começa a aprender fazendo projetos, você começa a se tornar um idealizador, porque você passa ali no local onde você trabalha e você vê um processo lá que já está meio arcaico, que precisa de melhoria, e você consegue chegar lá para quem gerencia aquilo e dizer, olha, eu tenho melhoria para aquilo, eu tenho condições de entregar uma melhoria ali, eu tenho condições de fazer um projetinho ali que vai deixar aquilo muito melhor, muito mais seguro, tal. E às vezes a gente não tem ideia do quanto aquela área é importante para o processo como um todo, né? A gente às vezes não tem essa dimensão da importância daquela área para o processo como um todo. Então, é por aí, sabe? Então, construir ideia é o dia a dia de um técnico 4.0, tá? Ele constrói ideias. E aí, quando eu estou falando da máquina, abranja isso para relatórios, abranja isso para mineração de dados, abranja isso para sistema de supervisão, abranja isso para todo o universo da automação, para a conectividade, para a velocidade, para como os relatórios chegam lá para a parte superior da empresa. Então, é assim algo muito relevante para quem trabalha com automação. É construir ideias, é entregar sempre uma nova ideia, né, para que aquela ideia seja sempre agregadora de valor e resolva os problemas da empresa, tá bom? Bom, o quinto lugar seria, depois precisamos dar vida a essa ideia, né? Eu não sei, olha só, reflete comigo.
Talvez até você seja assim, né? Eu fui assim também por muito tempo, né? Um cara muito idealizador, cheio de ideias, mas as minhas ideias não saíam do papel. Elas ficavam travadas ali na minha mente, na minha cabeça, e elas não saíam do papel. Ou seja, eu não dava vida às minhas ideias. Eu sou formado em sistema de informação, né? Ou seja, sou da área de informática também, né? Meu curso superior é na área de sistema de informação. E aí o que é que acontece? Poxa, eu já idealizei tantos softwares, aplicativos, que eu digo, rapaz, esse aplicativo vai bolar. E ficava ali, ficava naquele mastigado, até sabia fazer, né? Algumas coisas que eu não sabia, eu tinha como ir buscar para fazer. E passou um tempo, daqui a pouco eu vi todos aqueles aplicativos que eu achei que eu poderia fazer, que eu podia ganhar muito dinheiro ali, rodando já na minha cidade. Eles estavam tudo rodando já. Eu digo, eita, poxa, já fizeram. Pô, já fizeram. E agora? Como é que faz? Entendeu, pessoal? Então, assim, uma coisa é você ter ideias e outra coisa é você dar vida às suas ideias. É você, simplesmente você olha lá para aquele setor ali onde está, sei lá, uma bomba, tal, lá funcionando, que está bem arcaico, tá lá com os contactores, volta e meia você vai lá tirar um defeito, tal, e você diz, rapaz, isso aqui eu podia melhorar, eu podia botar uma soft start aqui, vai reduzir essa corrente de pico e tal, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, tal. Então você tem toda a ideia. E daqui a pouco você demora, você não para, você não gasta um tempo para tentar botar aquela ideia para frente. E o que é que acontece? Daqui a pouco a outra empresa vem, cobra o olho da cara, né? E coloca lá e você vai só administrar aquilo que está ali, né? Você não vai ter sua mão, não vai ter sabe, a sua, como é que eu posso dizer assim, a sua contribuição ali, né? E aí, se não tem a sua contribuição, logo não tem a sua visibilidade, não teve o seu crescimento, né? E você não acaba sendo lembrado para participar dos grandes projetos, como foi o início do nosso bate-papo. Então, dar vida às ideias é de suma importância. Bom, eu falei isso aqui e talvez você esteja pensando aí da seguinte forma. Tá, tudo bem, cara, beleza. Ó, que coisa maravilhosa. Mas você só falou o óbvio, Carlos. Por quê? Porque dar vida às ideias, bom, eu preciso de conhecimento. Eu preciso ter conhecimento. E aí, como é que eu vou dar vida às ideias se eu não tiver conhecimento? Então, é por isso que eu estou aqui incentivando a vocês e fiz esse vídeo para que você procure sempre aprender, né? Essa é uma primícia aqui do nosso canal VDPLC, aprender tecnologias de automação sempre voltadas para projeto. Porque você vai estar exercitando esses vários campos da sua mente, tá? Da sua criatividade no aprendizagem de automação. Eu conheço inúmeras pessoas que fizeram bons cursos de PLC, bons cursos de supervisórios, de redes industriais e que não conseguem fazer nada nessas áreas. E são pessoas capazes. Então, muitas vezes o método não consegue levar você a construir a ideia, que é a solução, ou seja, dar vida ao seu projeto como você precisa. Tá certo, pessoal? Então, essa era a dica assim, que eu queria... Esse era o papo que eu queria bater com vocês hoje aqui no nosso podcast 4.0 e assim, incentivar vocês, tá? A buscarem conhecimento para desenvolver projetos, para desenvolver soluções, porque o conhecimento por si só ele não gera como é que eu posso dizer assim, crescimento profissional para vocês, tá? Só o conhecimento não, muito pelo contrário. Quando você tem o conhecimento técnico e você não aplica ele, tão logo você esquece ele completamente. Então, hoje nós temos ferramentas aí que dá para você praticar em casa, dá para você fazer um projeto todinho sem precisar nem ter um PLC, tá? Né? No nosso curso mesmo de Viver de PLC, a gente faz o projeto todinho, os alunos acompanham e não precisam ter o PLC. Obviamente, quando você já começar a sair do zero, que for para um estágio um pouco maior, você consegue fazer essa economia aí, comprar um PLC para você ter e ampliar ainda mais os seus estudos, tá certo? Gente, ficamos por aqui, um forte abraço, tá? Até a nossa próxima. Gente, olha, por favor, não esquece de dar o seu like, o seu dislike,
ajuda o nosso canal, dá o seu like aí, ou o seu dislike, faz o seu comentário. Se você quer saber sobre algum tema específico de automação industrial, vai aí, cara, coloca aí, professor, fala sobre esse tema aqui, fala sobre isso aqui para mim, para eu poder me embasar. Eu, com certeza, se for um assunto que eu não tenho um domínio, eu vou dar uma estudada, ou se eu conhecer alguém que tem um domínio maior do que eu, a gente traz para o canal, apresenta para vocês. O importante é que o conteúdo chegue até você e possa produzir crescimento para você, tá certo? Forte abraço, até a próxima, se Deus nos permitir.